Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que já faz parte do nosso canal, você que está toda semana, toda quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira, nós estamos lançando o nosso vídeo alusivo à nossa revista, o nosso manual Lições Bíblicas. Este aqui é o manual publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua cortesia. Se gostar do vídeo, assista ele até o final, tá? Combinado? Se gostar do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. É uma grande honra ter a sua companhia. Feminilidade é o assunto desta semana. Hoje nós vamos trabalhar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Como Jesus tratava as mulheres, como a Bíblia trata as mulheres, como os homens do Antigo Testamento tratavam as mulheres. O que o feminismo fala? O que o feminismo prega? Vamos trabalhar tudo isso aqui na nossa lição de hoje. Lição número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Bem-vindos, estamos juntos aqui no canal Ensine Palestra. A nossa lição bíblica de hoje tem o texto áureo em Provérbios, capítulo 31, versículo 30. É um texto extremamente conhecido e também é, ao mesmo tempo, o texto áureo e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. A nossa verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade em função de ser esposa e auxiliadora. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no mesmo livro, Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 31. Vou ler apenas alguns versículos, alguns trechos aqui, e você, claro, na sua casa, para contextualizar o assunto de hoje, eu convido você a ler, a fazer leitura de todo esse texto. Provérbios 31, 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Lá no versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Nós estamos iniciando agora o nosso primeiro tópico, que fala sobre a feminilidade bíblica. Primeiro subtópico, a criação divina da mulher. Segundo, a bênção da maternidade. E terceiro, a mulher como auxiliadora. Um dos grandes pilares levantados pelo movimento feminista é de que a mulher não pode ser submissa ao homem. Mas aqui nós precisamos pontuar que a submissão, ao contrário de que muitos pensam, não é da mulher para com o homem, é da mulher para com o seu marido. E submissão não quer dizer inferiorização. O texto bíblico não despreza a mulher. Pelo contrário, ela é colocada como alguém que precisa de proteção do marido. Jesus, por exemplo, sempre respeitou as mulheres. Agora, tem uma passagem em que os combatentes da Bíblia se apegam para dizer que Jesus foi autoritário, que Jesus foi desrespeitoso para com a sua mãe. Esta passagem, ela fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Mas no original aqui, Jesus disse: Senhora, não apresse, minha hora ainda não chegou. O tempo do meu ministério ainda não chegou. Jesus não foi em nenhum momento descortês, deselegante e muito menos mal educado para com Maria. Muito antes, pelo contrário, ele falou Senhora, trazendo para o original. Ou seja, Jesus Cristo foi muito respeitoso para com a sua mãe. Não poderia ser diferente, porque Jesus, ao longo de seu trajeto aqui, muito se preocupou com as mulheres e muito cuidou das mulheres. A mulher samaritana, por exemplo, junto ao poço, era uma prostituta, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que tinha que ir ao poço buscar água ao meio-dia, no sol escaldante. Por quê? Porque pela manhã as mulheres que eram respeitadas, elas iam até lá, pegavam a água para si. Mas ela, como era uma prostituta, ela deveria ir ao meio-dia, no calor do sol. E muitas vezes lá junto ao poço tinha um homem ali pronto já para fazer um programa com ela, para fazer uma agenda com ela. Mas Jesus Cristo era o homem que estava ali.
não para fazer qualquer programa, não para fazer qualquer agenda, mas para trazer para aquela mulher uma nova perspectiva de vida. Além de ser mulher, de ser samaritana, porque os samaritanos e os judeus, eles não tinham uma boa convivência. Ela era uma pecadora. Mas Jesus passou por cima de tudo isso para dar para aquela mulher uma oportunidade de vida, para trazer para aquela mulher, para aquela vida, a salvação. Então Jesus, muito sim, se preocupou com as mulheres, ao contrário de que muitos grupos dizem por aí. Lá no Antigo Testamento, uma das grandes provas que Deus cuidava das mulheres e a lei as protegia era a chamada carta de divórcio. O que é isso? Nos tempos do Antigo Testamento e ainda no Novo, quem casava não eram os noivos, pois eles eram casados por suas respectivas famílias. Eles casavam sob as ordens, sob a tutela de suas famílias, que tratavam de todo o processo sem a interferência daqueles que seriam os maiores interessados, os noivos. Na verdade, o que se levava em conta era o interesse dos pais, pois os casamentos eram feitos por conveniência social, financeira e ainda por ambas. Os filhos somente iniciavam a participação no processo depois que seus respectivos cônjuges haviam sido previamente escolhidos. Não havia, em raríssimas exceções, com raríssimas exceções, não havia como dizer não. Era a escolha dos pais e pronto. O noivo tinha que oferecer à sua futura esposa o chamado dote. O que era o dote? Era uma compensação financeira, digamos assim, para que tivesse o direito de contrair matrimônio com a moça. Era a obrigação da família da noiva entregar ao futuro marido uma moça virgem, e caso fosse comprovado que a moça não era pura, a família dela caía em desgraça. Depois de todo o processo cerimonial, o casamento então era constituído. Durante a vida conjugal, a mulher deveria ser tratada com respeito, e isso estava intrínseco na relação. Porém, lembre-se, era uma sociedade patriarcal, onde a última e definitiva palavra era do marido, o homem da casa. Ele decidia. A mulher cabia o papel de ser esposa, dona de casa e geradora de filhos. Quando ela conseguia gerar um filho homem, era a alegria da família, pois aquele menino poderia ser o Messias prometido, o Messias que iria nascer dentro do povo judeu. O Messias prometido em diversas profecias. Mas quando nascia uma menina, a alegria não era a mesma. E em muitos casos havia uma certa decepção, uma frustração, uma rejeição. Ou seja, desde muito cedo, o sexo feminino já sofria com a rejeição. A mulher era renegada a segundo plano, não tinha voz ativa. Embora tenhamos algumas exceções, como por exemplo de Sara, esposa de Abraão, Sarai, esposa de Abraão, depois o nome dela foi promovido para Sara e o de Abraão para Abraão. Ao que parece, ela gozava de um favor especial do seu marido, pois ele a amava muito. Isso aponta para um aspecto interessante da relação. Quando o marido amava muito a esposa, dedicava a ela carinho, respeito e a fazia sentir-se uma pessoa especial. Mas esse era o privilégio que nem todas as mulheres recebiam. Um caso típico desse amor generoso para com a esposa era o de Eucana, marido de Ana, mãe de Samuel, que embora não tivesse conseguido gerar um filho, para o seu amor, para o seu marido, ela não era desprezada. Depois ela veio a gerar Samuel. A história está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Ana era uma mulher privilegiada que gozava do amor e respeito de seu marido, ao passo que os homens, em sua imensa maioria, desprezavam a esposa, que não conseguia gerar filhos. Ele, ao contrário, tratava ela com carinho e com atenção. Quando um homem não tivesse satisfeito com seu casamento, com sua esposa,
ele poderia abandoná-la, levando em conta as particularidades e condições de cada escola de interpretação. Aqui nós temos a escola de Shammai e de Hillel. Para Shammai, somente o adultério poderia anular um casamento. Já Hillel era bem mais liberal e abriu o leque para várias possibilidades, como por exemplo, olha só, queimar a comida, deixar cair a bebida na hora de servir e muitas vezes por outras banalidades. Se o marido quisesse separar, a despeito dessas banalidades, poderia fazer isso. Bastaria esperar pelo mínimo descuido da esposa para concretizar seu intento. Ele não queria mais ela, queria rejeitar ela e esperava um vacilo dela para agir e pedir a separação. Então, em uma sociedade extremamente machista e patriarcal, uma mulher abandonada poderia ter o seu destino traçado de maneira trágica. Uma vez repudiada pelo marido e por ele abandonada, caso não tivesse filhos que a sustentassem ou não pudesse retornar para a casa dos pais para buscar proteção familiar, seu único destino seria as ruas. Ela teria que viver de esmolas ou, como fonte de sobrevivência, poderia entregar-se à prostituição. Com o objetivo solene de proteger a mulher e dar-lhe amparo e evitar tudo isso, foi instituída a chamada Carta de Divórcios, que era um documento legal que o marido entregava para sua esposa repudiada, para que ela, de posse desse documento, digamos, um salvo-conduto, pudesse casar-se novamente e ter um amparo de um marido. Essa é a sistemática da carta de divórcio, que a princípio poderia pensar-se que humilharia a mulher, mas na verdade estava protegendo, guardando, resguardando a mulher. A ideologia de gênero e as mulheres. A chamada ideologia de gênero é uma afronta ao respeito e dignidade da mulher. É muito interessante nós analisarmos o documento oficial da Igreja Católica acerca da ideologia de gênero. Em dezembro de 2012, o Papa Bento XVI referiu-se num discurso à Cúria Romana sobre gênero, que pressupunha uma nova filosofia de sexualidade. Diz o documento: de acordo com a ideia bíblica da criação, a essência da criatura humana é a de ter sido criada homem e mulher. Esta dualidade é um aspecto essencial do que é ser humano, como definido por Deus. Essa dualidade, entendida como algo previamente dado, é o que está a ser agora colocado em causa. Continua o documento: a ideologia de gênero é uma moda muito negativa para a humanidade, embora se disfarce com bons sentimentos e em nome de um alegado progresso, alegados direitos ou em um alegado humanismo. Por isso, a Igreja Católica reafirma o seu assentimento em relação à dignidade e à beleza do casamento como uma expressão de aliança fiel e generosa entre um homem e uma mulher, e recusa e refuta as filosofias de gênero, porque a reciprocidade entre o homem e a mulher é a expressão da beleza da natureza pretendida pelo Criador. Palmas para o saudoso Papa Bento XVI. Nosso segundo tópico: a desconstrução da feminilidade. O ativismo feminista, a liberdade sexual, ataques à família tradicional. O movimento feminista. Esse movimento inicia no século XIX e está dividido em 3 fases. Primeira, protofeminismo. Reivindicações feministas no âmbito social. Reivindicação da remuneração trabalhista da mulher. Ferrenha oposição à monogamia. Ferrenha oposição ao casamento. Defende a liberdade sexual das mulheres. Claro que defende a liberdade da mulher, a mulher recebendo uma remuneração digna, porque até hoje, infelizmente, uma mulher que exerce as mesmas funções de um homem recebe um salário menor. Isto é incabível, inconcebível. Em muitos lugares isso já foi erradicado, mas em outros tantos ainda acontece essa problemática, sendo que ela ocupa o mesmo cargo e muitas vezes, com maior competência. Essa causa ela é digna
esta causa ela é ratificada por nós. Agora, a oposição ao casamento, a monogamia, aí fere os preceitos da verdade bíblica. Aí fere os preceitos do que Deus postulou para o homem e a mulher. A segunda onda do feminismo, ela acontece no século XX. O movimento busca a conquista dos direitos da mulher e para isso bate de frente com padrões concretos já estabelecidos pela sociedade. É claro que a mulher tem que ter direitos. Agora, não precisa o movimento feminista colocar em xeque a sociedade constituída através de um casamento entre homem e mulher, através da constituição de uma família tradicional, derrubar essa condição, derrubar essa estrutura basilar da sociedade para que a mulher tenha direito. Ainda a segunda onda do feminismo busca pela legalização social do divórcio. A mulher buscando divorciar-se. Lá no Antigo Testamento, nós falamos aqui sobre a carta de divórcio, só o homem tinha a prerrogativa de ter essa carta, de dar essa carta, de emitir essa carta, de liberar a mulher do casamento, de liberar a mulher do compromisso. E se uma mulher naquela época quisesse libertar-se, digamos assim, daquele casamento opressor, se fosse o caso, o homem teria que dar a última palavra, o homem teria que concordar, porque era ele que deveria requerer a carta de divórcio, nunca a mulher. Ele deveria requerer essa carta de divórcio. Caso quisesse, ele poderia fazê-lo. Caso não, a mulher continuaria naquele casamento, mesmo sofrendo, mesmo padecendo. Agora, aqui na segunda onda do feminismo, a mulher, ela quer a legalização do divórcio. Ela quer libertar-se. Ela quer sair do casamento. Ela quer ser liberada do compromisso. E esse movimento também prega a busca pelo direito ao aborto. Ou seja, meu corpo, minhas regras. Então, por que não usa métodos conceptivos? Por que não usa uma programação? Por que não entra em um acordo para, se for o caso, não ter filhos? Por que colocar crianças no mundo e, pior que isso, impedir que muitas vezes um filho gerado, ele nasça? O direito ao aborto traduz-se pelo direito ao assassinato de um ser vivo. Nós já trabalhamos isto e você pode assistir lá no nosso canal, lá na nossa galeria de vídeos sobre este tema que nós trabalhamos aqui falando sobre o aborto. Também a busca pelo sexo casual fora do casamento, ou seja, libertinagem total. É isso que pregava a segunda onda do feminismo. E a terceira onda chega em 1980. Aí tem a defesa do aborto, que continua na agenda feminista. Entra em cena a chamada ideologia de gênero. Entra em cena a busca pelos... A ideologia de gênero, que diz que uma criança, quando nasce, nós trabalhamos também isso na aula passada. Aliás, esse trimestre está riquíssimo em assuntos que nos fazem pensar e que também nos obrigam a afirmar posição. A criança nasce e ela vai decidir se ela quer ser menina ou se ela quer ser menina. Simples assim. Nasceu com sexo neutro, como querem esses movimentos, e a criança ela vai decidir se quer ser menino ou quer ser menina. Em linhas gerais, essa é a ideologia de gênero. E aqui entra em cena também a busca pelos direitos dos transexuais e dos homossexuais. Também nós trabalhamos isso na lição passada. E aqui começa o combate à visão social de homem e mulher. Casamento homem e mulher. Ou seja, a procura da quebra do casamento básico, do casamento tradicional. A família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele fez questão de formar os laços, firmar esses laços que uniram o homem e a mulher. Nos tempos pós-modernos, a família vem sendo bombardeada de todos os lados. O inimigo, mais do que nunca, luta pela degradação da família. Ele tem atacado ferozmente a instituição familiar.
pois sabe que atingindo a célula máter da sociedade, a família consegue chegar próximo do seu alvo, a eliminação do relacionamento entre o Criador e a criatura. A igreja deve estar atenta às investidas satânicas e municiar a família com informações sobre como aproximar-se do Criador. A igreja deve estar sempre presente nos lares, através de conselheiros, pastores, círculos de oração, comissões de visita, enfim, a igreja deve amparar as famílias, porque a igreja é uma grande família. A família deve ser assistida em todo o tempo, para que continue solidificada e assim vai bater de frente contra uma sociedade imoral e perversa. E a família tradicional, homem, mulher e filhos, foi assim que Deus criou, foi assim que Deus fez, foi assim que Deus gerou a família, com particularidades muito bem definidas, macho e fêmea. A família constitui-se de 3 elementos primordiais: o homem, sua mulher e seus filhos, caso o casal os tenha. Essa é a composição de um organismo familiar. Nosso ponto 3, mulher virtuosa, é o nosso terceiro tópico, símbolo bíblico de feminilidade. 1, modelo da esposa fiel. 2, padrão de mãe amorosa. 3, exemplo de administradora e empreendedora. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31:10. Está lá na nosso texto áureo e também está lá na nossa leitura bíblica em classe. Eu quero fazer um comparativo com você aqui. O livro de Provérbios nos leva a essa comparação porque ele fala sobre a mulher virtuosa e também fala sobre a mulher adúltera. O livro de Provérbios ele faz essas duas comparações, essa comparação entre a mulher virtuosa e a mulher adúltera. E eu quero ir nessa linha, eu quero fazer um quadro comparativo aqui com você. A mulher virtuosa tem a natureza inclinada a fazer o bem. A mulher adúltera tem a natureza má. A virtuosa veste-se de força e glória. A adúltera veste-se de forma indecente e é astuta. A virtuosa é íntegra e tem a confiança do marido. A outra é sedutora. A virtuosa usa palavras sábias. A outra usa de palavras enganosas. A virtuosa é respeitada pelo marido, pelos filhos e pela sociedade. A outra é descarada. A mulher virtuosa é bondosa e misericordiosa, e a outra é covarde. A mulher virtuosa é sábia, tem a capacidade de gerenciar seu lar, cuidar de seus filhos, estar ao lado do marido quando ele precisar. Ou seja, sempre, porque o marido sempre precisa da sua esposa ao lado. É a rainha do lar, mas também pode ser a companheira que ajuda no orçamento familiar, com o seu trabalho, ajudando a sustentar a sua casa. A mulher virtuosa não é inferior ao marido, é aquela que está ao seu lado em todos os momentos. Lembre-se que Deus criou a mulher, uma costela de Adão, do lado de Adão. E Deus não faz nada sem propósito. Deus estava ali falando, a mulher vai estar do teu lado, não acima de ti, porque não foi tirada do fio de cabelo, e nem abaixo de ti, porque não foi tirada da unha do pé. Ela vai estar ao lado. A mulher nos dias atuais é usada como símbolo sexual para provar as mentes dos homens e rechear comerciais dos mais diversos produtos que lançam mão da beleza feminina para vender e satisfazer o apetite sexual dos homens. A mulher não pode ser apenas um instrumento. A mulher não pode ser apenas um objeto. A mulher é uma pessoa e deve ser respeitada integralmente. O marido sabe que, tendo uma mulher virtuosa ao seu lado, tem uma companheira para o ajudar a tomar decisões. E ele tem um prazer em pedir-lhe conselhos. Sabe que achará em seus lábios palavras firmes de caráter e com a intenção de ajudar na condução do lar e no cuidado para com os seus filhos. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem achar, acha um tesouro. Quem achar essa mulher, acha um verdadeiro tesouro. A feminilidade, ela é respeitada pela Bíblia. A feminilidade é respeitada por Deus. E a mulher deve ser respeitada pela sociedade. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia.
Você que gostou do vídeo, deixe o seu like. Você que gostou do vídeo, faça seu comentário. E nós esperamos você na próxima lição. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.